Bem-vindos, viajantes quânticos! Hoje a nossa parada é diretamente na Guatemala. Estamos aqui embarcando em busca das leis fundamentais que governam o funcionamento de todas as coisas e como você aplica de forma prática na tua sessão de terapia, já tendo um resultado com o teu paciente a partir de amanhã. E mais, hoje na Guatemala, estamos embarcando em busca do conhecimento da floresta. Guatemala nos presenteia com a força dos animais, com a força da noite, com a força do sonho, com a força desses símbolos que vão fortalecer teu paciente para dar um passo mais adiante ainda na sessão de terapia. Quando você traz esse conhecimento tão antigo, essa sabedoria tão importante e já aplica diretamente com o teu paciente, você já sai na frente da tua sessão, você tem segurança para atender, você tem mais resultado, isso impacta em mais valor, mais pacientes satisfeitos e assim você caminha conseguindo aumentar o valor da sua sessão de terapia e ainda tendo segurança de entregar aquele melhor atendimento para o teu paciente. E eu quero primeiro de tudo aqui, parabenizar os viajantes que estão se empenhando, que estão estudando, que estão compartilhando os certificados. Fizemos aqui uma estratégia para que você mostre para as pessoas, para o mundo, que você é um terapeuta que busca conhecimento, é um terapeuta que estuda. Inclusive, recebi uma notícia fantástica hoje. A Elimar, que já entrou como aluna na plataforma do programa de formação para terapeutas, recebeu pelo Instagram dela 2 pacientes novos já essa semana. Então, tudo que a gente está falando aqui, há 7 dias viajando juntos para vocês, realmente funciona quando você se empenha. Eu quero deixar aqui, fortalecer esse recado, para que você possa confiar na tua força profissional e buscar conhecimento que agregue de verdade na tua sessão de terapia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vanessa Moreira, eu formo terapeutas CCM há mais de 6 anos e já fiz mais de 20 mil atendimentos de pacientes. E hoje a gente embarca aqui em busca das leis fundamentais que governam o funcionamento das coisas, como aplicar na tua sessão de terapia, entrando diretamente na Guatemala, na força da floresta, na força dos animais, na força da noite, trazendo esse conhecimento para amanhã, na tua sessão com o teu paciente, você levar isso com força e realidade. Olha só, tô até com a minha camiseta aqui, da viagem quântica da Guatemala em 2019. Eu estive lá com as minhas alunas, éramos cerca de 8 alunas, isso, mais 8 alunas, e ficamos lá uma semana imersos na força da floresta. A Guatemala me surpreendeu demais e ela vai nos presentear aqui com recursos práticos da sua sessão de terapia. A sabedoria que nós encontramos lá, a força existente, o download dessa viagem da Guatemala, com certeza vai impactar diretamente a tua visão sobre os sonhos. E mais, você vai descobrir como eles usam o calendário maia com uma informação importante que simboliza o animal de poder de cada paciente seu. Vou trazer aqui para vocês, para a gente começar, esse conceito do Nagual, nagualismo. O Nagual é uma crença mágica dos toltecas, que diziam que tem para cada pessoa, de acordo com a sua data de nascimento, um espírito familiar no formato de um animal que a protege e guia durante a vida. Então, segundo os toltecas, e nós vimos isso lá na Guatemala, quando você sabe a data de nascimento do teu cliente, quando você sabe o ano que ele nasceu, é possível você buscar dentro do calendário maia
qual é o nagual do teu cliente, qual é a informação do animal de poder que traz essa força para ele. São 13 forças, e para eles lá isso tem um significado muito importante. São 13 forças que norteiam as pessoas na busca da própria essência. Na Guatemala, o importante que nós vamos recolher aqui é sobre a essência do cliente. Qual é a essência? Qual é o chamado dele? O que move a vida do teu cliente? E descobrir qual é o nagual já é um primeiro passo que vai agregar valor para o teu diagnóstico, para o teu conhecimento sobre esse cliente. Inclusive tem aqui um site de uma joalheria lá de Pedra de Jade, que é possível você pesquisar o ano do teu cliente e saber qual é o nagual dele, de maneira totalmente gratuita. É possível que você faça essa pesquisa. Eu vou pedir para colocar aqui nos comentários para que vocês tenham acesso a essa informação. A viagem da Guatemala foi uma grande aventura, porque para ir até a floresta, nós precisamos nos deslocar num avião desse tamanho, bem pequenininho, e aquilo causou bastante aflição. Mas é um lugar muito pouco visitado. A natureza está íntegra, a força dos astros, a força dos animais, a força da floresta. Você respira essa força o tempo todo quando você está lá na Guatemala. Essa viagem foi realmente uma aventura, uma surpresa, e nos deparamos com muitos conceitos que unem o homem com o todo. Para quem está chegando agora, esse é o nosso último dia da viagem quântica. Desde a primeira viagem com a China, a primeira conexão da China, eu tenho falado para vocês aqui sobre esse todo de energia. Em cada conexão, trouxemos um conhecimento importante, uma descoberta para você, terapeuta, ou para você que tem um chamado para ser terapeuta, aplicar na tua sessão de terapia e já sair na frente, já ter resultado, já avançar nos seus atendimentos. E assim passamos 6 dias viajando e hoje chegamos aqui no nosso momento final, na nossa 7ª viagem, da 7ª conexão da Guatemala, imersos nesse fluxo intenso de informação e de sabedoria. Eu estou muito feliz de poder presentear vocês com esse conteúdo da Guatemala, esse presente dessa conexão. Cada aluno, para embarcar para a Guatemala, fez um pagamento de R$9.000 somente da viagem. E hoje a tecnologia, mais a criatividade da equipe da Academia de Pensamentos, trouxe a possibilidade que vocês estivessem aqui nesse embarque, recebendo uma informação de qualidade para a tua sessão de terapia, de maneira totalmente gratuita. Então, vamos lá mergulhar dentro dessa floresta. Essas 13 forças do Nagual, essas 13 forças trazem da força da natureza diretamente. Essas 13 forças da natureza trazem diretamente esse impacto para cada ser humano se encontrar no pertencimento do tal. E para trazer esse conceito do pertencimento da árvore da vida, eu trouxe hoje uma pessoa muito especial que vai detalhar sobre sonhos com a gente, no momento da atividade de sonhos. Ela é docente da Faculdade de Medicina, ela é pesquisadora científica em física quântica, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado da União Europeia e todos os títulos que vocês podem imaginar aí, comendadora de homeopatia, doutora Aide Maria Moreira, minha mãe.
aqui reforçar o conceito do pertencimento, da unidade. Na Guatemala, tem a árvore que é chamada de árvore da vida, que traz para cada pessoa a importância de firmar os pés no chão e se conectar com o divino, com a força, com a luz. É essa energia que você vai dizer para o teu cliente, para que ele se sinta inteiro. Ele precisa estar como uma árvore, com a segurança e as raízes bem firmadas, que é o que a gente viu lá no Peru, de plantar e saber o que está plantando, e se conectar com a força do céu e dos antepassados, que foi o que nós vimos em todas as conexões, para que ele possa materializar na vida dele aquele conteúdo que veio da viagem do universo, para que ele possa materializar na vida dele de verdade aquilo que ele quer. Então, essa relação entre fincar as raízes no chão e se conectar com a sabedoria do céu é extremamente importante que teu cliente tenha um plantio sólido para saber o que ele vai colher nas próximas semanas, para saber o que ele vai colher nos próximos meses, e que ele se conecte com a força de quem ele nasceu para ser. Inclusive, uma pedra muito comum na Guatemala é o jade. A pedra de jade, ela é a pedra que fala diretamente com o coração, com o chakra cardíaco, que se localiza aqui bem no meio do peito. É a pedra de jade que energiza esse coração. Na conexão com a China, nossa primeira conexão, falamos sobre o coração representar a casa da alma, a essência. Então, na Guatemala, a busca é por essa essência. Só que, às vezes, o cliente chega para a sessão sem saber qual é a essência dele. Sem saber o que ele quer, sem saber o que acontece com ele, ele não consegue nem saber porque ele está tão estressado, quanto mais qual é a essência dele. E nós vamos usar uma ferramenta importante para os sonhos, que vai te ajudar a guiar esse cliente a se conectar com a verdadeira essência deles. Antes de eu ensinar aqui a ferramenta, eu quero trazer minha mãe para falar um pouco sobre sonhos para vocês, sobre a história das pesquisas com sonhos, que são sonhos, né? Não é só a sabedoria da floresta. Tem aí uma bagagem enorme de conteúdo sobre o que o sonho pode significar para um cliente. O que esse sonho pode traduzir para um cliente. E aí eu vou deixar aqui, mãe, com você, para falar um pouco de sonho com a gente. Vamos lá. O sonho sempre esteve no imaginário humano. Por que sonhamos, o que sonhamos, e o que é mais pertinente a esse questionamento é o que significa o meu sonho. As pessoas buscam muito isso. E hoje, com essa fartura de informação que nós temos pela mídia, você coloca sonho, você vai ver N sites que vão te dar o significado dos sonhos. Mas esse significado, ele é pertinente de alguma forma, mas ele também ele tem muita defasagem de situações, de realização de conhecimento. Porque, na verdade, não há estudos conclusivos ainda sobre a natureza dos sonhos, tanto o significado quanto as razões pelas quais eles acontecem. Mas a falta de estudo científico disso, ela resvala em dois grandes pesquisadores. O primeiro médico, ou o primeiro homem de estudos, vamos assim dizer, porque o sonho ficava na mão mesmo da população, do xamã, do alquimista, né? Das pessoas que trabalhavam com energias, dos místicos. E o primeiro médico a trabalhar com isso, né? A querer trabalhar um pouco com essa parte humana, foi Freud. Freud mergulhou nessa área junto com seus pacientes e trouxe conhecimento sobre os sonhos, que na realidade ele começou dando um nome para determinando ou classificando aquilo que ele via no homem. Então ele, através da sua intuição e das suas experiências, ele trouxe o que nós chamamos de id, ego, superego, ou
os processos pré-conscientes, conscientes, inconscientes do homem. E mãe, antes de você se aprofundar um pouquinho no Freud, quero apresentar aqui a minha mãe. A minha mãe, ela é pesquisadora científica, ela tem base em física quântica de pesquisa, mesmo em homeopatia, tem mestrado, tem doutorado, tem título da União Europeia de Homeopatia. E a minha mãe trouxe sempre para mim uma base muito forte de energia, de conexão, de livros. A gente já tinha essa linguagem aqui em casa de física quântica, que para mim era normal, porque era o que eu via dentro da minha casa. Então, por isso eu convidei minha mãe para embarcar na viagem, para falar um pouco aqui dos sonhos de Freud e nos presentear aí com o que ele tem de pesquisa desse legado. Pode continuar, mãe. Tá. Linda. Aide, né? Não falei seu nome. Minha mãe. Aide Maria Moreira. Não, hoje eu sou mãe da Vanessa. Bom, então, trazendo um pouco mais de Freud, né? Qual era o ponto no qual ele postulou todos os seus sonhos, né? Desculpe. Ele postulou todas as suas visões ou seus estudos sobre os sonhos. Que são realizações disfarçadas, né, dos desejos reprimidos, principalmente para Freud, dos desejos sexuais. Havia uma grande repressão, Freud é do século passado, né? Havia uma grande repressão da sexualidade, principalmente sexualidade feminina. Isso tem todo um histórico, né, na nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcalista. E as pacientes dele, a maioria eram mulheres, lógico que ele atendia também homens, mas o estudo dele da parte da sexualidade reprimida, acabou pontuando mais nas mulheres que traziam isso para o consultório dele. E através dos sonhos, ele acreditava que as mulheres estavam, né, as pessoas em geral, né, não só as mulheres, elas estavam liberando, trazendo, né, essa parte da sexualidade que era reprimida. E para ele, isso apresentava-se nos sonhos. Então, toda vez que ele pegava um paciente novo, um cliente novo, ele, pelos sonhos, ele queria entender o que estava angustiando, o que estava sendo reprimido naquele paciente e que ele estava trazendo numa forma de sonho, numa forma onírica, né, para o consultório. E Freud praticamente ficou nisso, né? Da parte, né, dos desejos sexuais reprimidos, dos processos inconscientes, pré-conscientes e conscientes envolvidos nos sonhos. E ele acabou, lógico, ele é um dos precursores da linha psicanalítica, né? Esse é o grande legado de Freud. Trouxe essa parte dos sonhos porque é o mote, é o escopo do que nós estamos tratando aqui. Mas quando se fala em sonhos, o grande pesquisador ou o homem de estudo, de ciência, que nos trouxe uma visão muito interessante e abrangente, é Jung. Então, agora... Antes de você entrar no Jung, de falar dele, essa visão do Freud, né, na forma onírica, na forma dos sonhos, que ele traz a questão reprimida, hoje, no final aqui da viagem, eu vou passar um exercício prático para os terapeutas aplicarem na sessão de terapia. Eu mapeei muitos sonhos de pacientes e o sonho tem uma grande representação dos desafios que a pessoa está vivendo. Talvez na época do Freud a questão da repressão sexual feminina fosse muito intensa, né? Mas é possível caminhar pelos sonhos, como vocês vão aprender a fazer aqui, a descobrir como fazer hoje, e ver o quanto o sonho traduz aquilo que está dentro da mente da pessoa, está dentro de uma dor dela que muitas vezes ela nem acessou ainda. E achei, né, bem interessante a gente já fazer esse link aqui, que depois vai ser para a atividade que vocês vão aplicar com os clientes. Então, agora vamos a Jung. Então, vamos a Jung, né? Já para Jung, os sonhos revelam conteúdos psíquicos, né? Que podem ser uma comunicação entre o inconsciente e a consciência. E Jung, ele usa também metáforas, ele usa símbolos, ele vai buscando, né, na própria história humana
os símbolos que aparecem nos sonhos e que podem ajudar a pessoa a identificar o que está acontecendo. Porque para Jung, na verdade, o sonho, ele era um gerador de equilíbrio. Então, se eu estou com algum problema, com algum desequilíbrio, o sonho me traz uma ideia ou me traz uma ação do que eu posso fazer para chegar ao equilíbrio, né? E ele coloca muito que o sonho ele é como uma compensação da vida no estado de vigília. Então, se é uma compensação, pressupõe que alguma coisa está faltando e precisa ser preenchida. E a hora que você preenche, você tem um equilíbrio. Esse é o objetivo, ou vamos dizer assim, o ponto forte de um dos pilares de Jung. Então, vamos continuando, porque o sonho sempre teve vamos dizer assim, de uma forma geral, o sonho, ele antes de Freud e Jung, ele era místico. Ele era místico. Então, tinham os místicos que desvendavam os sonhos, os místicos que usavam vísceras de animais para entender o sonho, em outras culturas, pó de café para entender os sonhos, e muitas outras formas de tentar trazer para o indivíduo aquela angústia do que tinha sonhado. Porque nem sempre o sonho é calmo e tranquilo. Muitas vezes o sonho é angustiante, ele nos atropela. E as pessoas, quando ficam atropeladas pelo sonho, elas querem respostas. Não só agora, isso foi sempre na humanidade. Então, havia o recurso dos xamãs, dos alquimistas, dos místicos, dos religiosos, para ajudar no entendimento dos sonhos, né? Isso está na memória da nossa raça. Agora, quando o Jung começou a trazer conhecimento, ele começou a entender que o sonho era um desdobramento da parte de consciência, onde ele coloca que para entendimento do sonho, você tem que entender que há uma consciência individual e que há uma consciência ou inconsciente individual e há um coletivo. E esse coletivo, ele traz a memória de toda a humanidade. Tanto é que os arquétipos, que nós vamos falar mais para frente, e os símbolos de Jung, eles são os mesmos, qual seja a religião, qual seja a cultura, qual seja o lugar geográfico de nascimento no planeta, os sonhos têm sempre os mesmos arquétipos. E que ele define em 10 arquétipos principais e milhares que podem vir acontecendo e que vai se entendendo. Ele mesmo declara que ele estudou uma vida e ele não conseguiu fechar todos os arquétipos possíveis na parte onírica, né, do ser humano. E esse grande e imenso e potencial lugar onde estão os arquétipos é o inconsciente coletivo, né, que ele acaba tendo interface com todas as culturas, religiões e crenças dos seres humanos. Você sabe que quando você fala dos místicos, antes de Freud, antes de Jung, na Guatemala, pode colocar a fotinho, David, eles têm esses saquinhos, eu falei até no primeiro dia, com as bonequitas. É bem típico lá que eles têm essa música da floresta, dos animais, vem 6 bonequitas deste tamanhinho, a gente vai pôr a foto aí a qualquer momento para que você possa visualizar, para cuidar do teu sonho. Tamanha é a importância da força e da energia do sonho. Então, você coloca uma bonequita por dia da semana, aí são 3, 4, 5, são 6 no total. Uma bonequita por dia da semana embaixo do teu travesseiro. Para quê? Para cuidar do teu sonho. Para que você não perca a energia, não perca a força, não entre em sofrimento e angústia pelo sonho. Só no 7º dia, que não tem a bonequita, que é o dia delas descansarem. Então, são 6 bonequitas, uma para cada dia, e no domingo elas descansam. No domingo, você que cuida do teu sonho. Acho que é um ótimo treino de autorresponsabilidade, né? Tem que ter um dia que o sonho é teu. Mas, de qualquer forma, já traz esse cuidado, porque isso é quanto tempo para trás, né, dos místicos, já traz essa noção de cuidado,
de termos guardiões para o sono. O sonho não é um momento que passa despercebido pelas nossas células, pela nossa mente. E aí depois a gente vai ver isso na atividade que eu vou colocar aqui para vocês conduzirem com o teu cliente na sessão de terapia. Vamos continuar aqui com os arquétipos de Jung. Então, vamos lá. O Jung também chama a atenção o que ele chama de sonhos antecipatórios, né? Ou o caráter anunciador dos sonhos ou sonhos antecipatórios. Vejam só, ele não coloca como sonhos com profetização, que é o que se costuma ver no senso comum, que é premonição, a base de profecia, não. Mas ele coloca que ele tem um caráter antecipatório, ou seja, os sonhos, enquanto manifestações inconscientes, levando em consideração a vivência do indivíduo, inconsciente coletivo, o inconsciente dele, consciente, a parte de consciência, quando tudo isso se reúne, ele pode trazer dados de futuros acontecimentos e vivências do indivíduo. Mas não significa, para Jung, que sejam profecias. São acontecimentos naturais da parte do bichinho aqui da bolsa. Acontecimentos naturais, ou melhor, acontecimentos esperados, né? Dentro do conhecimento, dentro do acontecimento dos sonhos. Então, ele também admite que tem esses sonhos antecipatórios ou com caráter anunciador, né? Assim, um sonho pode avisar uma pessoa que ela está prestes a ter uma crise ou prestes a ter um acontecimento. Ele pode avisar. E nesse ponto, ele escreve uma frase que eu acho muito linda, que a Vanessa até um dia também comentou comigo, que sonhos são cartas de um amigo. E que cada sonho, te avisando, te ajudando, são cartas de um amigo que se preocupa com você. E que cada sonho que você não lembra é uma carta que você perde. Agora, lembrar de todos os sonhos, a gente pode falar, isso é impossível, não é? É uma tarefa de exercício. Se você deixar ao lado logo quando você acorda, ao lado da sua cama, um caderno com um lápis, você vai ver que você acorda lembrando de um sonho. E quanto mais você fizer esse exercício, lembrou, você escreve. Na outra noite, você já vai conversando com você mesmo. Nossa, eu quero ver se eu lembro de algum sonho, de sonhos que são importantes para mim, de sonhos que vão trazer mais equilíbrio para a minha vida, né? Mais autoconhecimento, porque o sonho é uma grande linha de autoconhecimento. Aí você vai escrevendo sobre os seus sonhos. E não precisa se preocupar, quando você fizer essa ação, de procurar o significado dos seus sonhos em livrinhos de sonhos. Ou em outro lugar qualquer. Mas se você tiver um terapeuta te acompanhando, ele vai saber exatamente o prognóstico, o diagnóstico desse sonho. Porque você só pode vamos dizer assim, você só pode ajudar uma pessoa a explicar o sonho que ela teve dentro da vida dela se você conhecer muito profundamente essa pessoa. A tradução do sonho está dentro da própria mente, dentro da história que a pessoa está inserida. Exatamente. Né? Não é alegórico assim. Isso é isso. Exatamente. Precisa mergulhar dentro para dar um sentido. Isso, exatamente, Vanessa. Isso aí está no senso comum, no ideário popular de que sonhou com porco é isso, ou sonhou com bicicleta é aquilo, ou sonhou com dente é aquilo outro. Mas isso aí não é o real do nosso equilíbrio. O que nós sonhamos tem significado para a nossa vida. O sonho vem de todas as nossas vivências e da nossa ligação com o inconsciente coletivo, né? Com os nossos arquétipos, que nós vamos ver mais para frente. Então, tudo isso forma um contexto de conhecimento muito profundo. E que para você deixar que alguém interprete o seu sonho, tem que ser um terapeuta que te segue e que te conhece profundamente. Porque senão você não vai aproveitar a carta desse amigo.
você vai perder, mesmo lembrando dela. Bom, vamos para frente? Então, vamos lá. Os sonhos também, eles têm poder diagnóstico. Jung escreve muito sobre isso, que o terapeuta que está seguindo aquele paciente conhece profundamente onde ele está inserido, ele pode aproveitar, ele pode ler, ter uma leitura dos sonhos de um diagnóstico daquele paciente, de alguma ocorrência que ele está passando. O sonho ajuda nisso, né? E ele tem uma história dele, que Nise da Silveira, né, uma psiquiatra brasileira muito importante, sempre escreve, e quem lê Nise da Silveira já viu por ela, ou viu pelos próprios livros do Jung, né? Que ele diagnosticou uma doença neurológica de uma paciente através de um sonho, aonde ela descrevia um cavalo que entrava correndo alucinadamente pelo apartamento dela e se projetava pela janela. E esse sonho, ele era recorrente. Sonhava e tinha recorrência, e o Jung, trabalhando com o sonho dessa paciente, ele detectou uma doença neurológica grave e a paciente, no final, veio a falecer em virtude dessa doença. Mas vocês vejam que era um sonho recorrente que foi olhado por um terapeuta que conhecia profundamente o paciente. Eu quero deixar isso sempre muito bem claro, que sonho, ele não é uma situação em que eu vou buscar uma definição do que ele está significando para mim em qualquer livro de entendimento de sonho, não desfazendo disso, porque isso é folclórico. Nós temos que entender que isso é gostoso de ler, até folclórico, né? Mas não é o real e o essencial, tá? Então, o terapeuta é que sempre vai nos ajudar a desvendar, a abrir o caminho durante um sonho, porque o sonho nos descreve muito. Inclusive, o sonho, ele é continuação do tempo de vida. A gente não para de viver quando deita para dormir. O sonho, ele é desse equilíbrio, né? Noite, dia, yin, yang, da árvore, no céu, a raiz. O sonho, ele é continuidade do tempo de vida e ele acontece inconscientemente na promoção do equilíbrio. Você sabe que eu já acompanhei algumas pacientes que registravam o sonho todas as noites. E teve uma que teve o cuidado de registrar por 60 dias. E toda semana a gente conversava no consultório. Tinha claramente ali uma outra história acontecendo, e era uma outra história para a vida dela, que tinha continuidade nos sonhos, mas que trazia pistas fundamentais de equilíbrio para ela durante o dia dela. É possível fazer com o teu paciente trabalhos profundos quando você tem esse caminho, né, de como atuar. No programa de formação para terapeutas, eu ensino terapeutas CCM a conduzir o cliente para o sonho. É possível você conquistar uma segurança e uma força para esse cliente. É bem isso mesmo. Era uma vida, me chamou muita atenção, porque era como se fosse uma outra vida, uma outra história, que quando você consegue ler o caminho do pensamento, você vê que eram sinais aplicados à própria vida que ela tinha, né? Não era, nossa, um mundo paralelo, mas eram sinais que vinham para a própria vida que ela tinha. Outra coisa que eu já observei muito nos atendimentos, quando os pacientes passam por aquelas terapias de regressão, de vidas passadas, que também entra num mar inconsciente da mente, que não é o sonho, mas navega num lugar inconsciente da mente. Também as histórias relatadas quando passavam por esses processos em outros terapeutas, porque eu realmente não trabalho com essa linha, era uma metáfora muito semelhante ao sonho, para lidar com os desafios do que a pessoa não estava conseguindo. Por exemplo, a pessoa tem muita raiva do marido e ela tem muita... Gostou do meu exemplo? Adorou? Também que eu não tenho marido, posso falar. E ela tem muita raiva e ela não consegue lidar com as atitudes daquele marido. Então, o teu cliente não consegue lidar. O que acontece?
que eu já vi muito isso no consultório. O cliente vai para um terapeuta que faz renascimento, vidas passadas, e traz uma fala assim: ah, na outra vida, eu não estou aqui para julgar se isso existe, se não existe, estou relatando somente. Na outra vida, eu matei esse marido. Por isso que agora ele me causa essa irritação. Independente se existem barreiras de novas vidas ou não, inconsciente, consciente, eu gosto de trabalhar com aquilo que existe agora. O que existe agora é esta vida, este nome, este corpo e esta experiência. E quando um cliente traz um relato desse, que às vezes vem de um sonho ou de uma terapia de vida pregressa, isso acaba justificando para ele se conformar, para ela se conformar, para não ter uma atitude e resolver o que vive. Tipo, não. Ah, tá bom, você matou na outra vida? Que seja verdade ou não, a gente pode fazer um Ho'oponopono, colocar lá umas palavrinhas de perdão, arrumar a vibração da energia, mas é esta vida. A conta quântica, ela é aplicada, que vocês aprenderam na viagem para o universo, é para esta vida. A mente humana, ela busca o tempo todo justificativa para se manter se ferrando. E o terapeuta que tem essa condição de mapear isso, ele ajuda a pessoa a desbloquear. Tem aí uma pergunta importante quando o cliente não lembra de sonhos. No final, quando eu ensinar uma dinâmica de sonhos para vocês, eu vou colocar alguns passos para apoiar que teu cliente consiga trazer a memória do sonho. Claro que em alguns casos, realmente, a pessoa não vai lembrar. Mas quando a gente começa a trazer luz para isso, pôr a intenção disso na sessão de terapia, sim, muitos clientes que não lembravam, passam a lembrar do sonho. Tá. Então, vamos voltar aqui para o Jung, né? E falar do inconsciente. Tem o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, como nós já colocamos. E no inconsciente coletivo estão registrados os modelos de personalidades que são, como vou dizer assim, são modelos de personalidade, são comportamentos chamados de arquétipos, né? Já falei lá atrás, agora nós vamos entrar um pouquinho mais. Arquétipo é um conceito que representa o primeiro modelo de algo, ou artigos, impressões sobre alguma coisa. Eles são, normalmente, o arquétipo se refere a uma ideia antiga. Essa, mais um pouco, assim, a definição de arquétipo que nós vamos precisar aqui. É antigo, é uma coisa que vem lá de trás. Por isso são os arquétipos do inconsciente coletivo, tá? Para Jung, os arquétipos seriam padrões de personalidade inatos do ser humano. Então, vamos lá. Padrões de personalidade inatos do ser humano. O que a gente pode falar que são padrões de personalidade inatos? São tipos que passam, que nós estamos vendo a todo momento e que passam por nós também. Por exemplo, um dos arquétipos que ele coloca entre os 10 principais arquétipos. A mãe cuidadora, a mãe amorosa, a mãe que se dedica. Esse é um grande arquétipo. Outro, o do herói. Normalmente, o arquétipo do herói, ele está correndo uma saga. Ele está trazendo uma história. Então, todas as civilizações, vamos dizer assim, têm heróis. Todas têm heróis. Né? Qualquer história da nossa história, ou moderna, ou antiga, tem os heróis. As pessoas que conseguiram passar uma linha que a maioria das pessoas não passa. Uma linha de grandiosidade, uma linha de acontecimentos, uma linha de estar fazendo uma busca de uma libertação, porque o herói sempre liberta. Ele pode se sair bem ou não, mas na maioria das vezes ele se sai bem. No final do filme ele é feliz. No final do filme é. Isso é verdade, né? Outro arquétipo é o velho sábio, que representa a sapiência humana, o conhecimento humano. O velho sábio é aquele que vai procurar, é o pesquisador de biblioteca, é aquele que vai fundo no conhecimento, né? Um outro arquétipo que a gente pode falar também é o explorador. O velho sábio é o mago? Isso, é o mago. É que onde a gente falou do mago aqui, só para recordar. Não, o velho sábio é o mago. É o mago.
Outro arquétipo é o explorador, o que vai desbravar um caminho, que vai entrar numa luta, né? O explorador e o herói, eles têm situações diferentes de colocação na arquetipia de Jung, né? Então, o explorador, ele vai através de problemas e de acontecimentos explorar uma nova realidade, né? Podendo ser ou não. E outro arquétipo importante tudo aqui, impressionante. Outro arquétipo importante é o self. O self é o eu. Esse arquétipo é importante. É a nossa tendência de buscar o autoconhecimento, a perfeição e o equilíbrio. Esse também é um arquétipo junguiano, né? E temos o sábio, a sapiência, o que detém o conhecimento. Temos o amante, o arquétipo do transformador, né? Na relação humana, no se entregar para alguém, no buscar alguém. Temos o governante. São vários arquétipos, né? Dentro desses 10 principais, e depois, como ele mesmo declarou, Jung, são milhares, né? São infindáveis arquétipos. E deixei para falar agora um pouquinho sobre o arquétipo da sombra, né? O arquétipo da sombra, ele é a parte da nossa personalidade que nós mesmos não queremos ver. Enxergar a própria sombra é muito difícil, né? Mas a vida nos coloca sempre na frente espelhos. Aquela pessoa que mais me irrita, aquela pessoa que eu menos aceito, ela traz o que eu tenho que mudar em mim. A primeira vez que eu ouvi isso, eu era muito nova. E eu falei com o professor, isso é impossível. Imagina aquela pessoa que eu não suporto, tá mostrando que eu tenho que mudar em mim. E com a idade a gente vê que é tão real, né? Então, a vida vai nos trazendo espelhos para que nós possamos enxergar a nossa sombra, porque nós não temos coragem de ver. Esse arquétipo é apaixonante. Estudar o arquétipo da sombra, né? Por Jung, Deepak Chopra também estuda muito, né? Esse arquétipo da sombra. Ele traz muito conhecimento para nós. E para o terapeuta, né, conhecer a sombra do paciente, ajudá-lo a inclusive tem um documentário que eu sempre indico para os meus clientes no começo do processo da terapia, para ter acesso a essa informação da sombra, e no programa de formação para terapeutas eu também sempre indico para as alunas, e quero deixar aqui para vocês a indicação. É um documentário do Deepak Chopra que está no YouTube, totalmente ali, acesso, né? Fácil de encontrar. O Efeito Sombra, ele é traduzido, tem legenda, é legendado, acho que tem 1h10 de duração. Vale muito a pena quem é terapeuta ou tem o chamado para ser terapeuta assistir esse documentário mais de uma vez. Cada vez que assiste a gente percebe uma nuance, né, do que ele coloca. Esse meu documentário é realmente maravilhoso. Entender a sombra, né? Bom, uma das coisas também que o Jung coloca e que a gente está vendo cada vez mais é que a vida moderna ela está afastando o homem da sua base instintiva. Então, o instinto é o que nos dá sobrevivência, né? Então, hoje, para se falar em instinto, é raro você ouvir alguém falar, não, isso aqui, eu sigo o meu instinto. Só mais quem é mais místico, quem é mais ligado em física quântica, é que tem essa percepção do valor do instinto. O instinto é uma sabedoria, de uma canalização nossa com o amor. Quando você está canalizado no amor, cada vez mais o seu instinto direciona seu coração. Então, aquilo que nós falamos, ouça o seu coração. Não, a gente, quando tem os filhos pequenos, ou adolescentes mais, né, que eles estão começando a encontrar em que lugar que eles ficam nesse jogo da vida, né, um jogo familiar, porque primeiro eles praticamente são uma cópia pai e mãe, aquilo que a gente os traz até os 7 anos. Depois eles vão
se colocando na vida. Então, é muito interessante falar para o filho, ó, siga seu coração, porque dificilmente vai errar. Porque quando você vai fazer uma coisa errada, você sente dentro de você que você não devia estar naquela situação. Isso é o seu instinto. Né? Isso é o seu instinto. E o homem moderno, ele se afasta muito de toda essa base instintiva, a gente podia bem falar assim, né? E Jung traz isso de uma forma bastante reflexiva, né? A parte do instinto, a parte do que nós, né, temos dentro de nós que possa nos ajudar a viver melhor, ou até a sobreviver em algumas situações, né? E, como eu sempre digo, né, o estudo dos arquétipos de Jung nos ajuda muito a ter autoconhecimento, nos ajuda muito a levar a vida com mais leveza, a entender que a ancestralidade vem junto conosco, né? Nós somos aqui frutos de uma cadeia ancestral. E nós, quando nascemos, nós nascemos já ligados no inconsciente coletivo da nossa ancestralidade. Então, isso tudo vai compondo, né, a nossa vivência, a nossa forma de ver a vida, a nossa personalidade, a nossa persona, nosso self, né, o nosso herói, enfim, nós somos um conjunto de tudo isso. Nós somos seres humanos. Acho que é, né, bem interessante, né, isso tudo. Quando você fala da ancestralidade, um conceito que eu gosto muito de trazer pro paciente em terapia, principalmente quando ele tem ali a dificuldade de encontrar a essência, né? Quando ele tem a dificuldade de se sentir pertencente ao que ele vive, isso vai trazer sintomas físicos, intestino, colite, problemas de intestino, hemorroidas. Esses sintomas físicos estão bem ligados com a dificuldade de pertencimento no físico, entre vários outros. Mas trazendo aqui um pouco da nossa conexão da Alemanha, do que o Dr. Hammer deixou de bagagem, e eu sempre trago para eles um conceito da continuidade da vida. Não só da vida que a gente tem, que a gente vai morrer e que tem uma essência e que tudo bem, tem um fluxo de vida que cuida dessa inteligência da vida, mas é a continuidade dos ancestrais. Você não é o seu pai, você não é a sua mãe, eu falo para o cliente, né? Você não é a história dos seus avós, mas tudo isso é uma rede. Então, é como uma trama que desce de vida e cada hora é a vez de um viver. E agora é a sua vez. Quando eu falo isso para o cliente, porque se ele fica aqui nessa rede olhando para os de cima, do que ele pensa que ele foi prejudicado, do que ele imagina que foi deixado para trás, ele não está vivendo a vez dele nessa trama. É uma trama que desce e a hora que chega a vez dele, ele tem que viver a vez dele, é caminhar o caminho dele, é trazer o melhor dele, que essa trama vai se equilibrando. E aí, para os descendentes, para os que vêm depois, é o tempo todo uma trama de vida e equilíbrio. Ninguém é um ser isolado, começo, meio e fim. Da mesma maneira que a gente viu na aula do universo, que as moléculas passam pelo corpo e elas saem, aqui a gente está compartilhando moléculas e átomos e tudo mais, o tempo todo a vida como um grande processador de inteligência com a luz. Então, a hora que você coloca o sonho nisso, traz muita força. Isso mesmo. Isso mesmo. O que eu acabei até colocando uns itens aqui para poder falar com vocês foi mais ou menos trazer um conhecimento, mais ou menos não, mas trazer um conhecimento, né, sobre Freud, trazer um conhecimento sobre Jung, trazer um conhecimento sobre sonhos e, lógico, trazer um conhecimento sobre arquétipos, né? Para muitos não é uma novidade, mas para outros é uma volta, né, ao que já viram num outro conceito, numa outra roda de conversa. Muito bem, dona Ide. Parabéns pela exposição do assunto aqui na viagem da Guatemala. Estamos aqui praticamente no meio da selva. Antes de eu passar o exercício prático de hoje, eu quero ver se tem alguma pergunta para agora. Tranquilo? Vou entrar, então, no nosso exercício para o sonho.
Terapeuta, para que você possa levar amanhã para aplicar na sua sessão de terapia. Amanhã para impactar com o melhor resultado do teu cliente. O que você vai fazer sobre o sonho? Você vai pedir para que seu cliente deixe do lado da cama um caderninho para anotação do sonho. Não vale o celular. Não vale aquela luz do celular, né? Para pegar, para anotar, deixa eu anotar meu sonho. Aí já manda no WhatsApp, direto para a Vanessa. Meus clientes fazem isso. Não, anota no caderno, tira foto e manda. Por quê? Porque a hora que a pessoa acorda, ela precisa se despertar para depois mexer no celular. E aí isso vai estar dentro do ritual para ajudar o teu cliente a dormir e lembrar do sonho que eu já vou ensinar. Mas o que você vai fazer? Você vai pedir para ele estar lá com um caderninho, caneta, num lugar de fácil acesso. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela acorda, ela lembra do sonho e aí ela dorme, e aí ela esqueceu o sonho e depois ela esqueceu por completo. Então, essa anotação, ela pode acontecer no meio da noite, essa anotação pode acontecer pela manhã. Se acordou e não lembrou, lembrou durante o dia, vai lá, anota. Então, quando você direciona o teu cliente, vamos fazer um mês de trabalho de sonhos. Toda a sessão de terapia desse mês, nós vamos olhar para o seu sonho. E durante a semana, você vai anotando e vai me enviando por e-mail, vai me enviando por WhatsApp, seja qual é o canal de comunicação que o teu cliente pode te alcançar para enviar. Você coloca a intenção de um mês da construção desse olhar do sonho. Por que um mês? Porque um sonho só é muito pouco. É um detalhe, né? Você fecha um ciclo, né? Você fecha um ciclo de 30 dias. A não ser que a pessoa tenha sonhos que se repitam. Mas aí é um outro papo, um pouco mais profundo. Então, vamos trazer uma prática para você aplicar na tua sessão de terapia a partir de amanhã, da observação de 30 dias de sonho. Quais dias o seu cliente conseguir lembrar, ele vai anotar e vai enviar para você. O que você vai fazer para apoiar o teu cliente a sonhar? Antes de dormir, você vai pedir para ele se concentrar, respirar pelo menos por 3 minutos e pôr uma intenção de um sonho de cura, de um sonho mensageiro. Esses 30 dias que você vai fazer com o teu cliente não é qualquer abordagem. É um sonho de equilíbrio, de cura, de mensagem. Então, ele vai 3 minutos antes de dormir, respirar e mais, você vai passar para ele a frequência de solfejo, de cura, para ele ouvir antes de dormir. Lembrando que a nossa frequência de solfejo aqui da Academia de Pensamentos para os viajantes quânticos está disponível 100% gratuito dentro da plataforma de formação de terapeutas. Então, tem lá a frequência de cura. É um sonho de cura. Então, tem que ser a frequência de cura. Colocou a frequência de cura, pede para o teu paciente respirar 3 minutos, dorme, acordou, espreguiça, agradece e escreve o sonho. Se ele acordar e não lembrar do sonho, ele agradece e espreguiça do mesmo jeito. Porque a gente está começando a gerar um fluxo que possa trazer a realidade do sonho. Ele vai sonhar de qualquer jeito. Ele lembrando ou não, ele vai estar sonhando. Então, se ele não lembra de absolutamente nada, qual é a sensação que ele acordou? Pede para ele anotar. Porque quando o paciente não tem a memória de algo, eu peço para inventar. Porque a criatividade dele vai se conectar diretamente com a vibração que ele está. Então, porque o paciente não fique angustiado, mas eu não lembrei, eu perdi. Inventa. Inventa qual foi a sensação que se acordou. Aí ele traz ali uma informação. E por 30 dias, começa ali do dia 1 de fevereiro até 28 de fevereiro, não tem 30. Até 28, faz esse exercício todas as noites. Ele vai te mandar o que veio. E você, junto com o teu cliente, vai olhar para esse sonho. Muito importante aqui, lembrar daquele pilar
do México, pilar do método CCM, não julgamento. Você não vai pegar o que teu cliente escreveu e vai falar, nossa, então isso é por... Nossa, que horror, você sonhou com morte, nossa... Isso... Você não vai julgar. Você vai ler junto com ele, você vai deslocar sentimentos. O que ele sente? Vamos lembrar do que Jung e Freud nos presenteou. Jung diz que sonho é um equilíbrio. Freud diz que o sonho traz emoções reprimidas. O que o cliente sente quando lê esse sonho da semana? Qual a emoção reprimida? Qual é o desequilíbrio ou que sensação esse sonho traz? E é assim que você vai conversar sobre o sonho. Só de trazer a consciência, só do cliente ler junto com você, só dele respirar essa nova informação, ele vai começando a ter insights durante o dia. E, de qualquer forma, a mente dele vai elaborando esse equilíbrio. Agora, vamos supor que ele traga um sonho trágico, né? Foi, sei lá, assaltado, foi assassinado. Um sonho triste, assim, que desloque muita energia de dor nele. Você vai pegar o seu cliente, vai pedir para ele respirar, lembrar do sonho, entrar em contato com esse sonho, colocar a mãozinha aqui no chakra do coração, lembrando que o coração é a casa da mente, a casa da essência, que a medicina chinesa nos contou. Ele vai respirar e ele vai imaginar um outro final para esse sonho. Ele vai arrumar o sonho. Se aquele sonho veio de uma tragédia, ele vai dar outro fim para esse sonho. E você vai fazendo isso com ele nessas semanas da terapia. Essa habilidade de pôr intenção de sonho de cura e essa habilidade de arrumar um sonho, o teu cliente vai levar para a vida dele. Sempre que ele precisar se reequilibrar, sempre que ele precisar estar em contato com isso. Você está fazendo uma terapia de sonhos com o seu cliente por 30 dias, onde você abre um portal na vida dele, de conexão com o todo. Onde você instrui, ensina e dá para ele uma independência de acessar essa informação que talvez por ele passasse aí despercebido pela vida toda. Ele vai começando a ter esses insights. Então, são dois momentos importantes. Conduzir teu cliente para trazer um outro final para um sonho difícil e conduzir o teu cliente para trazer as memórias desses sonhos para que ele fale na sessão. Qual é o desequilíbrio que o sonho causa? Qual é o equilíbrio que o sonho causa? O sonho sempre vai representar o caminho do pensamento que teu cliente tem durante o dia. O sonho vai transbordar os medos, os traumas e os desafios. E quando ele vai navegando dentro do sonho, ele vai tendo mais força para se encorajar, para lidar com a vida que você está colocando na mão dele. Acho que deu para ficar claro a atividade de sonhos. Se tem alguma dúvida. E é assim que vocês vão aplicar. Vão receber o material da viagem da Guatemala. Todos os dias da viagem tem material para vocês. Quem ainda não entrou na plataforma da Viagem Quântica, tem como acessar o material? Quem está chegando hoje no 7º dia? Tem como se inscrever para acessar o material. Vale ir lá na plataforma, assistir todas as conexões. Preparamos aqui cada dia um conteúdo, cada dia uma conexão. Cada dia você trouxe dessa experiência, dessa viagem quântica, leis fundamentais que governam o funcionamento das coisas e como aplicá-las na tua sessão de terapia a partir de amanhã, para ter um melhor resultado com o teu cliente, para gerar mais valor, para gerar mais impacto, para que ele encaminhe novos clientes, para que você conquiste segurança e seja realmente uma profissional terapeuta, podendo cobrar mais caro pela tua sessão de terapia, se sentindo acreditado,
respeitado pela sociedade, pela tua família, tirando os bloqueios que estão na mente e equilibrando a energia do teu cliente com o universo. É isso que a gente da Academia de Pensamentos, que preparou isso com tanto carinho, que a gente deseja para vocês, que vocês façam a diferença. Tem muitas pessoas precisando de um trabalho de um terapeuta que está firmado com a verdade, um terapeuta que está firmado com a proposta de cura, um terapeuta que seja capaz de olhar para o cliente dele sem julgamento, um terapeuta que seja capaz de trazer na hora ali da sessão um trabalho que dê sustentação, segurança e resultado para esse paciente. É disso que o mundo precisa, é nisso que eu acredito. Eu acredito demais nessa corrente, que terapeuta ajuda terapeuta. É assim que eu faço com as minhas alunas. Elas se apoiam, elas se ajudam, cada um se conecta com a sua própria realidade. E lembrando que hoje eu encerro as inscrições para o meu programa de formação de terapeutas. As novas alunas que entraram, sejam muito bem-vindas, já estão lá dentro da plataforma, já estão assistindo aula, estou gostando de ver esse empenho de realmente entrar em contato com o conteúdo e levar para a prática. Então, já está acontecendo, a partir de amanhã eu passo a me dedicar aí ao novo programa de formação para terapeuta CCM. E Viajantes Quânticos, é com muito carinho que a gente vai terminando a nossa viagem. Foi uma viagem de muita entrega, foi uma viagem onde eu trouxe o melhor para vocês aqui. Foi uma semana que eu praticamente escolhi não fazer atendimento dos meus pacientes, para que eu pudesse estar conectada, estar inteira, trazer, entrar em contato com esse melhor fluxo, me colocar à disposição como eu faço quando eu saio de fato em viagem. Quando eu estou numa viagem quântica com os meus alunos, eu saio do meu território conhecido e navego para o desconhecido. E como eu falei para vocês na viagem para a Babilônia, a viagem não é o meu ambiente de segurança aqui com tanta gente nova. É diferente de quando eu estou com os meus alunos. Mas a energia de cada um de vocês, a vibração de cada um de vocês, fez com que a gente tivesse uma conexão tão intensa que essa viagem virou realmente um lugar de conforto para mim, onde eu me sinto aqui à vontade e sinto a força, a energia, a dedicação de cada um dos viajantes quânticos aqui do universo, junto comigo. Vou perguntar aqui se tem algum recado de finalização. Toda a equipe da Academia de Pensamentos, hoje finalizando aqui com a minha mãe. A gente encerra aqui a viagem quântica. Obrigado, mãe, pela contribuição com o assunto dos sonhos. Acredito que todos os terapeutas que estão aqui já vão poder levar para os clientes e para aqueles que têm o chamado de ser terapeuta, levar essa informação adiante. Um beijo enorme, seguimos conectados, espero vocês. Se tiver alguma dúvida ainda hoje, pode me procurar no WhatsApp, agora acabando a viagem. Para quem está chegando, nosso Instagram é @Academia de Pensamentos. Participe lá com os conteúdos, tem muita coisa para quem quer ser um terapeuta seguro e profissional. Um beijo para todos e até já!